Olha só quem chegou, meu consagrado! Aí, chefia, desce mais uma bebida pra essa mesa! Agora tu, meu irmão, venha cá, não seja acanhado, guardei um lugarzinho aqui pra você, senta aqui. Pode sentar, rapaz, senta, que já tá começando o Caneco Furado. E aí, pessoal? Tudo certo? Seguinte, o convidado teve um problema assim complicado com o microfone. E a gente está fazendo o que pode para resolver. Mas o cast não sai 100%. Por isso, essa semana a gente vai lançar um cast bônus sobre Shadow of the Demon Lord. Suavão ele, muito bom. Joguem. Bom, então eu espero que vocês gostem. Tostadinho! Fala, galera! Aqui é o Mestre Migor e hoje nós vamos falar sobre Kalimba RPG. E Dudu, você está comigo? Tô aqui. Firme e forte. Nós temos um convidado ilustríssimo hoje, meus colegas, meus consagrados, meus queridos canequeiros. Acabei de inventar. O Daniel Pirraça, projetista, game designer, criador do Kalimba RPG. Diga oi, Daniel. Oi. E aí, meu povo? Como é que tá? Isso aí, Daniel Pirraça falando. Só pra me apresentar, sou administrador da página Por Trás do Escudo, não dono, mas um dos administradores. Estou desenvolvendo aí um projeto Kalimba RPG, provavelmente vai sair pela RPG Craftando, e é um RPG de fantasia africana. Maneiro. Então, meu caro Dudu, qual é? Do que se trata esse cast de hoje? Você já falou, Igor. Se trata do Kalimba RPG. Mas antes, o me quê? diz uma coisa. O quê? Tem e-mails? E-mails! Tudo. E-mails. Ei, vocês aí. Eu bem vi a vaca correio fugindo com as cartinhas na boca. Fala, galera! Aqui é o Mestre Migor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Desculpa, o Dudu. sutil. Eu não tô mais acostumado, você tá tão tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar pra vocês que nós abrimos um sistema de apoio pra fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado pra fazer a entrega de comida, tá ficando complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo. O crachá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, onde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay. As formas de apoio são R$10, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de R$20, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado em alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. Quê? E aleatório. E depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá no segredo. Presta atenção no pato. E o apoio de R$30, que vai te deixar elegível para as mini campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Dudu, não pensa muito Você nisso. tá falando, não tô sabendo nada. Desce o pato com batata! Então, Daniel, a gente tem uma coisa aqui no Caneco que é basicamente o seguinte. Todos esses títulos que você tá vendo aí na nossa pauta, eu literalmente falo eles. Então agora é aquele momento que eu falo: Daniel,
do que se trata o Kalimba RPG. E eu queria te perguntar, Daniel, o seguinte. Como que você idealizou originalmente o Kalimba? Assim, quando que... Você já até me falou, né? Que foi mais ou menos uns 6 anos. Mas quando que você falou... Bateu-se na mesa, tá ligado? Na mesa do bar com os amigos, tomando essa cerveja e falou... Se fuder, eu vou fazer o RPG aqui, mané. E daí você começou a fazer RPG. Eu tava estudando em casa. Eu, na época, tava conhecendo o RPG. Tava paradão pela ideia, né? E... as ideias começaram a brotar, cara, mas eu queria uma temática que não tivesse sido ainda explorada, né? E, assim, eu tava no ensino médio ainda, não sabia de merda nenhum conceito de game design nem nada, então eu tive que ir aprendendo na marra. Isso demorou 6 anos pra terminar terminar não, né, que ainda tá em construção do sistema, mas tá sendo desenvolvido há realmente 6 anos. Um bocado de tempo. Nesse período eu aprendi muita coisa, dei muita cabeçada na parede também, mas eu vi na época que realmente não tinha nenhum RPG com essa temática, né, de fantasia africana. E estudando um pouquinho sobre a história da África, as culturas e mitologias de lá, você fica impressionado, cara, porque tem muita coisa pra aproveitar e o pessoal não enxerga isso. Parece, sei lá, é meio esquisito. Mas eu queria fazer um sistema pra provar que a África tem muita coisa a oferecer na questão de narrativa. E o Kalimba tá aí exatamente pra isso, né? Ele não se passa na África em si, mas em um universo fictício baseado nela. Inspirado, é claro que só no pedaço que foi mais conveniente, porque não dá pra você juntar tudo num bolo só, né? Até porque são muitas culturas lá, né, cara? E aí, se fosse tentar juntar tudo, ia dar um trabalho tolkieniano, né? Sim. Pra juntar tudo num amálgama só. Com certeza. Eu falo por experiência, porque eu tentei juntar um monte delas, mas assim... às vezes as ideias não se encaixam, você tem que filtrar melhor. Tanto que eu peguei mais uma abordagem Yorubá, que é mais familiar para o brasileiro, né? Você com certeza já ouviu falar dos orixás, então não é aquele negócio super estranho, sabe? Você, mesmo que não tenha conhecimentos profundos sobre isso, você provavelmente sabe um nome de orixá ou outro, né? E já ouviu essa palavra na sua vida. Eu já ouvi, mas super sem, assim, noção nenhuma do que seja, basicamente. Eu tenho uma noção geral porque a minha namorada é espírita, e inclusive eu sei que isso não tem muito a ver, porque a base da religião, apesar de ser parecida, acaba se invertendo pra coisa diferente. Mas eu sou ateu, então assim, tô super sem saber do que vocês estavam falando agora. Super. Não, mas você não precisa ser religioso ou muito conhecedor de nada assim pra você ter uma noção mínima. Mas é aquela coisa assim, tipo... Então, eu já ouvi a palavra orixás e eu tenho pra mim, tipo, espíritos e deuses e essas coisas assim. E é isso que representa. Agora, sem me perguntar qualquer outra coisa além disso, não faço ideia. Cara, eu também não sou envolvido com a religião, as religiões, né, como todo, em Umbanda, nem Candomblé, nem Umbanda. E mesmo assim, eu sou um leigo curioso, né, saquei. Tive que pesquisar bastante a respeito, né, pra não falar bosta. E é claro que quando você está tratando de fantasia, muita coisa vai mudar, né? Então eu não preciso me prender aos fatos como eles são. Eu posso ficcionar em si. Então você chegou você deu uma estudada e falou assim, legal e tal, tive umas ideias, e aí você meio que romantizou, entre aspas, pra gerar um mundo de fantasia de fato, né? Até porque, por exemplo, se você for pegar os elfos do Tolkien,
os elfos originais da mitologia nórdico-celta, escandinava e afins, é uma parada bem diferente do que a gente tem de noção de elfo na cultura pop hoje. Porque os elfos é como se fosse, tipo... O elfo é como se fosse a versão macho da fada, basicamente isso. Então era aquela coisa assim, que era uma coisa só. E aí, com o tempo, acabou se criando essa mitologia nova dos elfos. Com o tempo virou Legolas. E a associação, virou outra coisa por causa da criação do Tolkien, né? Que foi, talvez, uma das coisas mais influentes, né? Do século passado e que tá aí até hoje. Se bem que... numa época que, né, na adolescência, que galera criada por God of War, talvez até mude, se você pensar bem. Porque a nossa geração que tá ligada com isso já foi. A galera agora tá vendo elfo em God of War. O novo que saiu recente aí. A Tolkien, mas até a Lord of the Rings, no God of War, Lord of the Rings, mas até assim, a ideia dos elfos no God of War são baseadas né, muito no que o Tolkien fez. E então não tem como, é uma coisa que vai carregar pra sempre, porque ele formou muita gente. Não é só a nossa geração. O Tolkien influenciou aí umas 3-4 gerações aí, assim, com força. Mas o objetivo... voltando para a pauta. Exato, eu ia falar isso agora. Voltando pra pauta, eu queria, na verdade, agora eu vou fazer uma pergunta aqui pra você, audaciosa. Você acha que, assim, desenvolvendo o Kalimba como você tá pensando originalmente, você acredita que vai conseguir, por exemplo, influenciar uma nova... Bota assim, daqui a uns 10 anos. Você acha que você consegue influenciar uma nova geração de RPG com uma aceitação maior de coisas diferentes, que não sejam D&D, por exemplo? Porque o público brasileiro em si tá muito acostumado com o sistema estrangeiro. Apesar de Tormenta ser grande aqui dentro, você vê que as pessoas ainda têm uma preferência por D&D, talvez porque seja aí, pelas últimas estatísticas que eu vi, 0 links aqui, eu tava passando pela internet, a grande maioria esmagadora do público RPGista é um público que joga D&D. E com os sistemas brasileiros, apesar de ter um pouco mais de penetração aqui, você acredita que você consiga, por exemplo, ter um planejamento de marketing para você conseguir fazer com que o sistema seja jogado de verdade, para a gente até ter um contato maior com a cultura africana? Afinal de contas, boa parte do nosso povo foi criado vindo dos escravos que foram trazidos de lá para cá. A nossa cultura sempre teve diversos traços da cultura da época, que hoje em dia obviamente foi evoluída, né? Foi desenvolvendo para se trazer uma coisa mais atual. Mas eu acho, assim, tipo, isso muito maneiro. Eu tava... pelo menos esses dias eu ouvi um podcast lá do Beholder sobre o Aureus. É assim que pronuncia, ô Dudu? Aureus. Ah, cara, acho que não sei, mas acho que é. Que também tem uma pegada próxima dessa coisa dos deuses, de uma coisa mais levada à cultura africana e tal. Tem um outro sistema, eu não conheço o sistema, tipo, eu só ouvi o podcast, então tem um conhecimento super superficial, mas me lembrou quando você começou a falar sobre os orixás e tal, me deu uma levada pro Aureus também. E eu acho que é importante, considerando aí que se você for passear pela internet, o público nerd, num geral, as pessoas estão começando a reconhecer que existe muita toxicidade dentro eu acho que o termo RPGista médio é ruim, mas eu não consegui pensar em nenhuma outra coisa agora. Mas as pessoas têm começado a perceber isso, que tem muita gente tóxica com preconceitos e racismos e tal. Eu acho que apresentar diversidade talvez seja um caminho pra gente dar uma melhorada nisso. Entendeu? Eu acho que eu fiz uma pergunta longa e confusa agora. Longa pra cacete, mas nem tão confusa assim, eu consegui pegar. Vamos por partes. Se eu acho que vou conseguir, com o Kalimba, mudar
esse cenário predominantemente deisístico que tem aqui no Brasil, cara, sozinho é impossível, né? Mas, sim, fato. Assim, é um fato. Eu já vejo que tem todo um movimento, mesmo que por baixo dos panos, para criar conteúdo relacionado à fantasia africana, né? Que eu tenho acompanhado colegas meus que estão produzindo conteúdo desse tipo, e eu vejo muito potencial, entendeu? Se a gente conseguir abordar da forma certa, conseguir oferecer ao público um material de qualidade, né, divertido, e que consiga ter uma boa vida útil, né, porque é muito importante quando se fala de lançar um sistema de RPG, quanto que ele vai durar, quão frequentemente ele vai ver mesa, entendeu? A comunidade não pode ser morta, senão o RPG em si é morto. Então tem que trabalhar em cima da comunidade, tem que divulgar o máximo que puder, ativar o pessoal, e eu acho que vai ser um trabalho bem extenso, né, e árduo, mas eu tenho quase certeza que daqui a alguns anos o cenário RPGístico do Brasil vai estar bem diferente. Não que o D&D vá deixar de ser a cabeça, né, difícil, né? do hobby. Difícil. Muito difícil, mas com certeza as pessoas vão ficar mais abertas para novas temáticas. Inclusive, tem a bandeira do elefante da Arara. Sim, que é muito maneiro. É um grande marco, né? Não joguei ainda, mas tô um tempão querendo. Eu também ainda não joguei, cara, mas... mas é porque é difícil, né, de encontrar mesas desses sistemas mais indies, né? Nem sempre a gente consegue isso, por isso que é importante, como você tava falando, de manter a comunidade aquecida, de ter as mesas rolando e fazer o pessoal alimentar, né, o próprio sistema. Sim, mas falando em sistema, cara, o Kalimba RPG, ele é um sistema D6, né, pelo que eu vi? Sim, ele é baseado no sistema mais 2D6, que é do Tio Nitro. Não sei se vocês conhecem esse sistema. Provavelmente conhecem o sujeito por trás dele, com certeza, né? Esse foi, na verdade, o primeiro sistema que eu joguei / mestrei na minha vida. Eu me iniciei no RPG por causa dele. Ele é bem simples. É claro que eu tive que fazer um bocado de adaptação, né? O mais 2D6 é um sistema genérico e eu tive que transformar em algo específico para o Kalimba, que se encaixasse bem ali no cenário e tudo mais. Mas já entrei em contato com o Tio Nilson, conversei com ele me deu algumas dicas, é liberado mesmo, né, para uso, e eu sinto um baita orgulho de ter o nome dele relacionado ao Kalimba, porque, como eu falei, eu não sou nenhum especialista em game design, então claro que me basear no trabalho de alguém que já manja do assunto é muito mais prático e garante muito mais que o sistema vai sair coeso, bonitinho, funcional, entendeu? Sim, sim. E uma das coisas assim que eu achei bacana, tipo, porque dá pra ver que já é um sistema que tá já estruturado, tal. A gente tem ali os atributos naquele esquema que a gente já tá mais ou menos acostumado, né? Que tem força. Aqui no caso vocês colocaram como força, agilidade, vigor, intelecto, percepção. E agora eu acho que foi o melhor de todos pra mim e que eu acho que é muito mais legal, que é Ginga. Nossa, toca a Isa aí no fundo. Ginga. Cara, porque eu acho que Ginga é um negócio que dá tanto um toque de sabor nesse RPG, esse nome, só o fato de não chamar de carisma, de chamar de Ginga, porque é um negócio que dá, tipo, esse toque afro e também dá essa brasilidade, né, que tem inerente nesse sistema, né. E uma coisa que eu achei interessante, que eu vi aqui, e até queria que você explicasse um pouquinho pra gente, antes de entrar no lore, mas já aproveitando o carro pra depois a gente puxar o assunto. Cara, eu vi aqui que você colocou sobre o axé, que é tipo uma força mística. Como é que é esse esquema?
Cara, o axé é basicamente a sua conexão com o mundo espiritual, né? Tá envolvido também com a sua força de vontade, a força do seu espírito, né? E aqui serve também como a sua capacidade de transformar as suas ideias em realidade através das palavras, né? Você fazer magia, basicamente, né? Então tá envolvido com isso. Maneiro. E aí, tipo, por exemplo, no sistema 2D6, normalmente você vai rolar 2D6 mais o atributo, a perícia ou o que quer que você vá rolar ali de que esteja acrescentando no cálculo, né? E aí, por exemplo, quando entra o axé, ele funciona mais como um slot de magia ou ele é mais diferente? Como é que é? Explica aí pra gente como é que é esse... É o seguinte, os testes da Calimba, eles funcionam todos com o atributo, né, mais a perícia, mais os 2D6. Então você sempre vai rolar isso aí para fazer qualquer teste, né? O axé, ele está envolvido com essa questão de configuração de magia, mas ele, até o momento, é a energia utilizada nesse processo, entendeu? Porém, o sistema está sofrendo algumas mudanças, talvez ele também tenha alteração nisso, né? O axé se tornar o atributo essencial para a configuração em si. Você faz um teste ali com o seu axé, né? Configuração para você poder lançar a magia. Ele também serve para, no caso, testes de vontade, né? Eu tentei utilizar alguns conceitos que são bem familiares para quem já joga D&D, por exemplo. Que é sempre bem-vindo. Exato. Que acaba facilitando, né? Pra dar aquela proximidade, dar aquela familiaridade, né? No sistema, né? Exatamente. Não tem por que complicar a vida de todo mundo. Se você está habituado com isso, pra quem vai mexer em time que tá ganhando, né? Exatamente. E, assim, uma coisa que o pessoal tem gostado bastante é a questão que você disse da brasilidade dos termos que foram utilizados ali. Eu não esperava que fosse algo a se destacar no sistema, né? Mas o pessoal comenta, por exemplo, nomes de magias, por exemplo, Tabeca da Cura, ou uma habilidade especial que é a Chapuletada Violenta. São termos bem BR, né, que deixam tudo mais descontraído e familiar, né? Cara, e uma coisa que eu achei maneiro, o Igor até me perdoa por eu estar roubando um pouco aqui o carro. Mas é que eu até você marquei vai jogar aqui um RPG, meu Dudu, eu vou te matar. Eu só anoto no caderninho. Toda vez que você fica roubando aqui minha pauta. Mas uma coisa que eu achei bem maneira, até aproveitando que a gente já tá entrando assim mais nesse negócio aí do axé e como é que funcionam as coisas, uma coisa que eu achei assim bem interessante, até por ele ser por conta da cultura afro, ele ser baseado nos orixás e tal, eu achei bacana um negócio aqui que tá na descrição, que você coloca assim, que dizem que o número de orixás existentes é igual ao maior número que alguém pode imaginar, mais um. E pelo que eu vi, assim, tem assim, um panteão bem bacana e, pelo jeito, parece que tem uma perspectiva de aumentar, né, e de criar novas coisas pro futuro, e eu achei isso muito bacana. Você tem como dar, assim, só uma passada assim por cima pra gente conhecer um pouquinho mais desse mundo, conhecer um pouquinho mais dessa mitologia, né? Tá certo, esse ditado que fala a respeito do número dos orixás, eu realmente peguei, né, da cultura iorubá, é uma coisa existente, e eu não quis limitar o número de divindades, né, até porque eu acho que o sistema tem que estar livre para a inclusão de mais material. Tanto material oficial quanto que as pessoas, o público, os jogadores criarem. Mas, assim, no Calimba,
a gente trabalha com os orixás, né? Mas são versões inspiradas nos orixás que nós temos aqui no mundo real, mas não idênticas, né? Tem toda a historinha lá baseada, né, nas histórias dos orixás, mas são orixás diferentes, só para deixar claro, né? Os deuses, eles têm uma relação complexa aí com os mortais, né? Eles recebem oferendas e trocam favores, eles têm os seus próprios dramas pessoais, têm as suas relações com os outros deuses que podem ser bastante complicadas, né? Tem rivalidades entre o panteão, e eu tentei aproveitar ao máximo tudo isso porque, como eu falei, é uma narrativa muito rica que dá para você extrair bastante coisa, eu acho que o pessoal vai gostar. Quem já é familiarizado com essa questão dos orixás, das religiões de matriz africana, né? Vai pegar a maioria das referências, espero eu, e tem bastante coisa para explorar nesse aspecto. E para quem não é familiarizado, também não vai ter dificuldade para pegar. Pois é, uma coisa que eu acho legal desse ambiente é porque isso me lembrou muito do meu tempo de infância. Porque tinha um programa de TV na Cultura que era Wishbone, que era um cachorrinho que lia livros. Não sei, isso não faz muito sentido agora, mas na época era um negócio assim que não me incomodava. E era maneiro, porque eu lembro que teve um livro lá que ele estava lendo, que eu até hoje, quando eu paro pra lembrar da história, eu acho que é um livro do Neil Gaiman, dos Filhos de Anansi, ou algo assim, que tinha bastante histórias da cultura africana, e isso é bem maneiro, porque é muito colorido e bastante diferente, né, do que a gente está acostumado. E uma das coisas que eu tava vendo aqui e tal, no seu sistema, eu vi que tinha um conceito bacana que você colocou lá de a fratura, que no começo tinham dois filhos de Olodum lá, tal, que eu achei... Olodum, o nome é tão legal, porque isso me lembra nos 90 total, né? Não tem jeito de não vir aquelas lembranças assim do nome e tal. E aí eu vi aqui que eles lutaram e aí criaram uma fratura eu acho que na trama do espaço, né? Uma coisa assim. Como é que é essa Paranauê aí pra gente? É o seguinte, cara. Explicando um pouco sobre a origem da fratura, que foi um evento colocado aí no sistema exatamente para gerar um antagonismo, né? É uma coisa essencialmente maligna, ao contrário dos orixás, que eles não podem simplesmente ser julgados como bons ou maus, entendeu? A fratura é um bagulho barra pesado, isso aí ninguém discute. E é o seguinte, no começo do universo, né, quando o Olodum, que é o deus primordial, o supremo, né, criador do universo e dos orixás, quando ele criou o mundo e fez os seus primeiros filhos, né, ele deu a um desses filhos o direito de sair criando as coisas do mundo, né, preenchendo o universo com todo tipo de coisa viva ou não. E foi o seguinte, o Obaltar, que é esse orixá, o primeiro orixá, né, que assumiu esse dever, ele, em determinado momento, segundo as lendas, ele parou para descansar, acabou se embebedando e dormiu. E a irmã dele, sentindo inveja do direito que ele tinha recebido como o primogênito, ela caguetou o pai e o pai, enfurecido, tirou o direito do Obaltar e passou para a irmã, que é o Oduan.
certo? E aí já começou a rivalidade entre os dois, mas a origem da fratura não é exatamente essa, mas começa por aí, tá? Já se percebe que é um universo que tem ali as suas divisões entre os próprios deuses, né? Você sempre encontra essas rivalidades. É um mundo que está em conflito do começo ao fim. É uma coisa que, embora pareça harmoniosa, no fundo, tem sempre uma treta envolvida. E depois de um tempo, o mundo material e o mundo espiritual, eles foram divididos. Eles eram no começo uma coisa só. E a partir desse momento, o universo ele ficou fragilizado porque as coisas não estavam mais andando juntas como foram feitas para andar. E a partir desse momento, as disputas entre os orixás, que eram já frequentes, muitos outros orixás já haviam sido criados e muitas brigas, muitas rivalidades haviam surgido. O uso irresponsável dos poderes divinos acabou gerando uma distorção nesse universo que já estava fragilizado por conta dessa divisão entre o material e o espiritual. E daí surgiu a fratura, né, que é basicamente o ápice dessa distorção, quando as criaturas do caos exterior, elas entram no mundo e basicamente acabam com toda a aparente harmonia que existia ali, entendeu? Elas basicamente é um fim do mundo, podemos dizer assim. O mundo não acabou completamente, mas foi quase isso. Pera aí, você tá me dizendo que teve uma hecatombe? Não apenas uma, meu companheiro. Primeiramente, parabéns pelo uso da palavra hecatombe. É a melhor palavra que já criaram. Muito bom, cara. Muito bom. Mas, sem querer te cortar, mas já cortando, porque eu tô curioso pra perguntar disso, porque a palavra é muito boa. A hecatombe que é mencionada no sistema, ou seja, do ponto em que deixa de ser lore e a partir do momento, tudo que tá escrito aqui importa pra você, jogador, agora. Como que foi esse rolê? Viajei, cara. Repete a pergunta, por favor. Então, vamos lá. O que eu quis dizer foi o seguinte. No PDF, né, no playtest, você menciona uma hecatombe que tecnicamente separa a realidade, entre aspas, do mundo do RPG, onde se torna uma fantasia, e daí os orixás e magia e tal. O que foi... Você já, pensou no que foi esse apocalipse que transformou o mundo pro ponto onde começa o jogo? Isso acontece muito antes da época em que o jogo de fato se inicia, entendeu? Saquei. Então não é algo tipo... Boom, explodiu o mundo, 3.000 anos depois, então galera, magia. A lore do Kalimba é sempre houve isso, e aí teve uma treta lá atrás, e agora o mundo é esse há um tempão, e essa é a realidade. Não é uma coisa recente que detonou a realidade antiga. Não. É um mundo fantástico desde o princípio, entendeu? Perfeito. Saquei. A fratura se abre e muito tempo se passa. O problema é parcialmente resolvido, entendeu? Embora as consequências, as cicatrizes ainda estejam no mundo e ofereçam ainda perigo aos jogadores. Essa não é a trama central, entendeu? Na verdade, a trama central quem faz são os jogadores e o narrador, né? Mas a parte em que de fato começa o jogo é bem depois da segunda hecatombe. Então, nesse período em que o mundo ainda está se reerguendo, sabe, está engatinhando, só que ainda não está completamente, não tá mais completamente destruído, certo? Já se formam ali as tribos, alguns reinos, já tem impérios mesmo,
só que eles ainda não conseguiram alcançar a mesma glória do passado. Entendeu? Aquelas grandes civilizações, elas não existem mais, elas ainda estão no processo de se reerguerem. Muito do conhecimento foi perdido, e inclusive os orixás têm os seus poderes limitados, não seus poderes, mas a sua capacidade de agir ali, influenciar o mundo, né, até para não gerar outros problemas relacionados à fratura, porque foi o uso exagerado dos poderes deles que gerou essa distorção. Então eles estão um pouco mais afastados dos seres humanos, ainda interagem com eles, mas a coisa vai ficar na mão dos jogadores mesmo, entendeu? Entendi. Mas, Daniel, me fala um negócio aqui, porque eu tava vendo. E além de humanos, tem outras raças, né? E inclusive tem uma que eu achei a mais legal de todas, assim, tipo, os lêmures, claro. Não, que lêmures, porra. Cara? As formigas, cara, eu achei muito maneiro eles. Porra, porque eles vai gostar de formiga. Pequenininho. Os bichinhos são pequenininhos, trancudinho. E se eles quiserem usar... E eles têm 4 braços, meu irmão. 4 braços que ele pode usar pra atacar 2 vezes... Ou então pra segurar uma arma como uma criatura média grande. Lêmures. Cara, quão maneiro é isso. Lêmures são maneiros. Conta pra gente aí dessas raças, porque nem só de humano a gente vive, né, no RPG. Apesar de que o humano variante ainda é bom pau pra toda obra, né? Mas isso aí é aquela questão do Power Gamer safado, né? Outra questão. Então, Dudu, Lêmures são as melhores raças, cara. O Lêmure é muito legal, mano. Não, cara, eu achei mais maneiro foi a formiguinha. Não, mano, o Lêmure é muito maneiro. Você viu a arte do Lêmure? Que ele tá deitadinho assim numa árvore olhando. Achei muito maneiro, cara. Achei muito legal. Aí eu fiquei pensando em um Lêmure dançarino que faz magia, que ele tem um axé muito maneiro, uma ginga show assim, que faz um... Sabe? E aí ele tá todo dançarino, com os pelinhos todo rajadinho assim, segurando o instrumento pelo rabo. Achei maneira a ideia. Show de bola. Um Lêmure capoeirista, Dudu. Nossa, um Lêmure capoeirista. Porra, foda. Opa, voltou. Você tava ouvindo a gente? Então, o que a gente pegou, fez uma intro falando sobre as raças, e aí eu e o Igor discutimos qual é a raça mais maneira. Pra mim são as formigas. Pra mim são os lêmures. E pra lêmures. ele é o Lêmure capoeirista que ele quer fazer. Sim. Porque eu pedi pra você apresentar, porque eu falei que nem só de humanos se vive no RPG, apesar de humano variante ser pau pra toda obra, né? Aí eu falei que isso é coisa de Power Game é safado e comecei a elogiar os lêmures dançarinos que fazem magia. Então, no Calimba você tem desde os lêmures e também o povo formiga, né? Os abatuas ou abatuais, como você quiser chamar. Até os maravilhosos Bufatauros e Umbus, né, que são o de fada. Você tem também os Azizas, que inclusive estão na capa do jogo, né? São aqueles homens alados ali, né? Então tem uma variedade bem considerável de raças aí pra você explorar. Não vou dar spoilers de todas, mas sabia que no começo, cara, eu tinha a ideia de fazer só com humanos. Só que a demanda popular, sabe, ela sempre é mais forte. Pois é, cara, é engraçado isso, porque, por exemplo, eu tô jogando o Aventuras na Terra-média, né, a expansão do D&D. E aí lá, cara, é um jogo que só tem humano. É só humano, praticamente. Você tem humano, anão e elfo. E você tem, tipo, vários flavors de humano. Era mais ou menos um negócio assim que você queria fazer, tipo, com várias tradições e etnias, cada uma com a sua característica. Ou você tava pensando de, tipo, os humanos serem mais ou menos ali parecidos, e aí de acordo com as escolhas das classes e das combinações de vínculos, né, que você faz lá, que eu vi no sistema, que você faz os vínculos lá com o orixá, e aí isso que dá habilidades e vai ir mudando, ou foi meio que
depois você acabou falando assim, o pessoal tá querendo, vamos dar um flavor aí com várias raças diferentes. Como é que foi essa parada? O Kalimba já passou por várias repaginadas, cara, mas nos primórdios realmente não tinha esse lance de outras raças, ia ser tudo baseado em heranças sanguíneas mesmo. Inclusive, eu nunca fui muito adepto da ideia de classes. Então, é uma coisa que você não encontra no Kalimba, nem no antigo, nem no atual. Mas você pode fazer a suruba que você imaginar. A sua criatividade é o limite. E você, assim, dessas raças que você criou, tem alguma que você pode falar, assim, que você fala, cara, olha, essas aqui foi maneira, mas essa daqui foi naquela hora, assim, quando eu terminei, eu falei assim, nossa, deu até orgulho de mim mesmo. Cara, eu não sei se tem uma raça em particular que me agrade mais. Sabe, até agora eu só tive a oportunidade de mestrar o Kalimba. Eu espero que um dia alguém pegue pra mestrar e eu tenha a oportunidade de jogar, né? Então, a minha visão das raças... Aí, mestre Migor, ó. Caraca, cara, você sempre puxando meu tapete, mané. Puta que pariu. A gente pode marcar um one shot aí, hein, Daniel? Se você quiser... Não sei se você já ouviu alguma coisa que a gente produziu, afinal de contas, os primeiros episódios são muito gigantes porque eu sou um maluco imbecil. E aí, se você quiser dar uma olhada aí no que a gente tá fazendo de D&D e de Monlord, de repente a gente conversa, você fica de jogador, você me dá um tempo pra eu poder ler o sistema com calma, tem que fazer umas pesquisas, porque, como eu falei, culturas e religiões, eu tenho poucas referências de cultura africana e religião de matriz africana. Então eu vou levar um tempo aí produzindo uma aventura que seja, né, decente, como você mesmo diz. Porque o drama exige, né? Pra não falar merda, porque o drama exige. E é aquela coisa, né? Porque sofrência boa é a sofrência bem feita. É a sofrência que você fala, que você termina a sessão e fala, ok, eu estou triste, mas eu quero mais. Entendeu? Excelente, cara. Eu mais do que top. Então já tá marcado bora. Aí e promessa de vir. Bora nós. Se depender de mim narrar, meu nome não é Mestre Migor à toa. Entendeu? Dudu tá aqui de prova. Só tem mesa minha no podcast lançado. O Dudu até gravou umas mesas dele, mas ele não lançou ainda. Só tem porra minha solta no podcast. Eu gravo igual um doente. Eu fico gravando aventura igual um demente. Pra você ter noção, Daniel, eu tô editando agora uma sessão de 7 horas. Porque eu sou maluco. E aí eu vou transformar em 4 casts, sabe? 4 lançamentos de aventura. O Daniel, pô. Vamos combinar. E aí você faz a one shot pra durar umas 3 horas ali. Que aí... e daí ela vai durar 6. Você sabe como é que é? Puta merda. Aí eu consigo dividir no meio, pô. Faço um início, assim, onde vocês estabelecem os personagens, pequenas decisões pra vocês começarem a entender quem são vocês e por que todos vocês são Lemures. E aí a gente faz um momento ali, né, da apresentação do perigo, em que todo mundo vai ficar ciente do que tá acontecendo, e daí vocês vão poder tomar a decisão, a grande decisão do chamado aventura, falar, não, a gente tem que proteger a nossa cultura dançarina de fazer magia dos Lemures, e a gente tá fazendo aqui nossa capoeira, e o caramba 4, aquela loucura, aí vem um maluco, sei lá, um judoca, e quer zoar a porra toda pra trazer os europeus malucos safados pra África, e vocês falam, não, vocês não vão enfrentar, não sei o que, magia. E aí a gente, né, faz a sofrência certa, aquela sofrência esperta que, na verdade, o cara que apareceu era só uma isca, vocês foram atrás dele e a vila tá pegando fogo. Só que antes da vila pegar fogo, eu preciso, apresentar as velhinhas, as Lemuri que não tá mais preto e branca, as Lemuri que estão cinza já, e elas são legais com vocês, elas fazem torta, e aí vocês comem torta, assim, na primeira 1h30 da sessão, porque aí vocês vão falar, nossa, a senhorita Gertrudes é muito legal, ela, fez torta pra gente. E aí ela morre, e daí vocês vão se sentir pessoalmente atacados e vocês vão querer se vingar. A premissa da aventura tá aí, vocês claramente estão vendo. Vocês vão estar numa vila de Lemures, todos serão Lemures. Não, mentira, não precisa de... Você teve uma grande influência do Zubumafu na sua vida, não foi? Sim, eu vi. Quando eu era pequeno, eu via Zubumafu. Inclusive, agora eu já sei, tá tudo... Eu assisti Zubumafu, gosto muito de Lemures. Agora tá tudo nas claras, né?
Eu claramente tenho uma preferência aqui. Mas então, agora sim, voltando pra nossa pauta aqui, cara, como é que foi essa experiência aí de desenvolver o RPG ao longo desses 6 anos? Exato. E o feedback da galera, pra gente ter um gostinho aí de como é que foi. Eu já falei que eu era novo, inexperiente e retardado. Nunca tarde. Mas vamos lá. Cara, eu tive muitos períodos de hiato. Eu demorei um bocado aí pra realmente engatar e começar a construir o Kalimba da forma como ele é hoje. Entendeu? Eu queria criar um sistema mesmo sabendo muito pouco a respeito, tendo jogado por pouco tempo. Então, por isso que demorou tanto até um negócio funcionar. Muito jogo, muita experiência mestrando. Eu acho que eu aprendi um bocado de coisas. Conheci várias culturas absolutamente novas para mim, que infelizmente muita gente não conhece. Parece algo muito distante, todo mundo habituado com uma cultura medieval europeia, enquanto tem culturas tão ricas como várias outras partes do mundo. Eu estou honrado de ter desenvolvido um material baseado em algo tão rico. Maneiro. Cara, e como é que foi aí nesses 6 anos? Você já tá com uma fanbase que te dá um feedback de como é que foram, como é que tá sendo as experiências com a aventura? Ela tá ainda se desenvolvendo, eu imagino, né? Esteja começando a crescer ou crescendo. E como é que é esse feedback? Como é que tem sido esse feedback, né, do pessoal para você? Olha, eu nunca esperei receber tanto retorno da comunidade em tão pouco tempo. Porque os números que o Kalimba alcançou, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto o número de downloads do Fast Play lá no Angelist. Aliás, se você ainda não baixou, querido ouvinte, baixe agora porque é de graça. Jabá! Assim, eu tô recebendo feedback de gente que já mestrou a aventura que tá lá, e eu fiquei feliz pra cacete, porque você não sabe a pressa que eu tive pra fazer aquele cosplay. Foi tudo muito corrido. Eu deixei com a RPG traficando uma semana antes do evento e vocês falaram, faz um cosplay aí pra gente anunciar que agora é a hora. Cara, eu acho que muita gente tá assim, sedento por material diferente de D&D, tá ligado? Tipo, não num quesito, eu quero um sistema D10 ou um sistema D12, não num sentido de mecânica, mas em si de coisas novas, porque pelo que, como eu tava falando lá no início, né, o cenário indie de RPG aqui no Brasil é um pouco confuso, porque, tipo, eu acompanhei diversos sistemas que não são, assim, muito mainstream, como Tormenta e tal, sendo tragos pro Brasil, sendo, tipo, uma explosão de apoio na época e morrerem na praia como se não houvesse amanhã, entendeu? E eu não consigo entender como é que isso acontece. Por exemplo, na época, o Shadow of the Demon Lord foi um dos maiores apoios do Catarse aqui no Brasil. Não se vê Shadow of the Demon Lord direito hoje em dia. Tá tendo uma movimentação agora pra voltar. Eu adoro o sistema. A gente tem aí a galera do Demoncast fazendo um trabalho excelente falando do sistema. Tá havendo algumas movimentações do pensamento coletivo pra avançar com ele também. Mas você já ter um feedback bom, assim, uma comunidade estruturada, é uma coisa muito importante aqui no Brasil. Porque parece que que as pessoas, assim, se não houver uma movimentação dos produtores, as coisas param de se fomentar. Por algum motivo a gente tem poucos sistemas indies alcançando uma evolução orgânica, sabe, ô Daniel? E aí, por isso que eu tava falando, por isso que eu te perguntei aquela parada mais cedo, porque eu sou extremamente fã de um sistema que aqui no Brasil é um sistema indie, e ele tá meio que morto. E eu gostei bastante da ideia do Kalimba. Eu falei, porra, cara, não ia
ia ser muito foda se a gente conseguisse desenvolver quando eu digo a gente, eu falo da comunidade RPGista. Uma comunidade maneira e ativa, né? Uma comunidade que se consegue gerar conteúdo pra si mesma. E o fato de você ter dito pra gente que você tá com um feedback maneiro é uma coisa, assim, muito positiva em relação a isso. Mas... você chegou, por exemplo, tem já vídeos no YouTube ou podcasts falando do Kalimba, ou ainda tá muito underground, assim, dentro da comunidade, você tá vendo a galera gostar e começar a procurar o sistema, né? Assim, primeiramente eu acho que é responsabilidade dos produtores manterem a comunidade ativa. Claro que é compreensível que o pessoal trabalha com isso, tem sua renda, aí sendo das grandes editoras de RPG, as pessoas já pensem logo no próximo projeto e abandonem o que elas acham que já deu todo o que tinha para dar. Tem também, claro, as que continuam prezando pela comunidade, jogando material novo, atualizando o cenário no geral. Por exemplo, o Old Dragon, que tem uma comunidade ativa e o próprio pessoal da editora trabalha muito em cima, né? Tem jogo agressivo, mas também tem muita coisa abandonada e eu acho isso triste no projeto do Kalimba, torná-lo, se não permanente, pelo menos muito duradouro. Continuar produzindo conteúdo e estimular também a produção dos jogadores. Criarem seus próprios materiais para o sistema. E acho que parte disso envolve também um sistema mais aberto e cativante. E ter ganchos para os jogadores trabalharem em si. Então eu não estou fazendo um sistema fechadão, um cenário fechadão. Eu estou deixando bastante espaço para que a comunidade preencha com mais conteúdo. E até porque fica muito maneiro, porque como diria minha professora da primeira série, se você não regar a plantinha, ela morre, né? E você dá espaço para a comunidade participar ativamente, ajudar a moldar o universo e a evolução do sistema, isso daí dá uma sensação de pertencimento, né? E acaba criando um universo muito mais rico, né? Porque, igual você falou lá, como tem os infinitos orixás lá, tendo mais gente participando da formação desse universo, ele vai ficar cada vez mais rico, né? E mais bacana. E, cara, eu vi que tem, até você falou que o pessoal já tá mestrando a aventura. Tem como você dar, assim, uma palhinha, assim, da aventura aqui pro pessoal que tá curioso e tá ouvindo aqui o cast, ver se eles se interessam e estão a fim de pegar o playtest, que vai estar o link aqui na descrição do podcast. Cara, é complicado não dar spoilers, né? Mas agora me virar nos 30. Tenho recebido bastante comentário positivo a respeito da aventura. E ela é o seguinte: ela se passa em um local, uma cidade, um lugar distante, mesmo afastado de tudo e todos, né? A cidade se chama Kayakenda, ela fica no Vale do Falcão, e esse vale, ele apesar de ser uma terra muito abundante, né? Uma terra fértil, que nada falta, muitos animais, os caçadores nunca voltam de mãos vazias, as pessoas nunca dormem de barriga roncando. Não é uma terra disputada, mas exatamente porque ela tem a fama
de ser um lugar amaldiçoado. Coisas estranhas acontecem por lá. Quando anoitece, você pode ouvir vozes de espíritos sombrios na floresta, e quem estiver afastado da cidade tem grandes chances de não voltar. Uhum. A cidade ela é protegida por um fetiche. Fetiche é o nome de um objeto que contém alguma força mágica ou espírito dentro dele. Nesse caso é um espírito, o grande boio. E o grande boio ele evita que os espíritos da noite entrem na cidade de Kayakenda e instaurem o caos. E a partir daí você já pode imaginar que coisas acontecem. Eu não vou dar muitos spoilers, não, mas é uma aventura que está bem recheada de ganchos, né? Ela dá uma certa liberdade para os jogadores agirem como eles entenderem bem, né? Dá material para o narrador trabalhar em cima. Então, acho que fluiu direitinho. Pelo que falaram, é um jogo leve, dá pra se divertir bastante. Só deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é o grande boi ou é o grande boiô? Boiô. É boiô. Boiô. Então não é tipo um boizão fantasma do bem. Mas pode ser, cara. Pode ser. Você quer fazer lá uma estátua de um... Não, porque eu imediatamente tava num boizão fantasma e eu tava, não, peraí, eu acho que eu tô errado. Eu super acho que eu tô errado, ele tá falando boio. Não é um boi. Eu imagino como um ídolo de madeira. Um totem. Pode ser um totem. Porra, foda. Maneira que você... Pra você ver como eu sou doente aqui, já pensei, né, em umas formas de torturar os jogadores com esse projeto aí de aventura que você comentou, né, porque eu não li a aventura. Tem umas coisas legais aí, hein? Tem. Eu, inclusive, agora tô mestrando. Colocar essa aventura lá foi um negócio arriscado, né? Porque eu falei que foi tudo absolutamente corrido na produção desse material e foi dado certo. Porque os jogadores eles foram as cobaias. Eu mesmo não testei, tô testando agora, tô mestrando para o pessoal da minha mesa, uma das minhas mesas. E tá fluindo bem o negócio. E você tá publicando isso? O andamento da campanha? Não tô publicando isso. Não. Não tô publicando não, mas eu pretendo gravar aí alguns vídeos de sessões de carimbo, só pra dar um gostinho, né? Você quer ver uma ideia maneira? Eu tava lendo aqui no sistema sobre os abortos da selva, né? E eu não cheguei a entender como os personagens upam. Eu entendi que é tipo uma compra de habilidades. Mas como o conceito de abortos da selva é aberto, pelo que me vem na mente, porque, né, eu li o sistema basicamente essa semana pra ter uma ideia geral do que a gente consegue fazer com ele. E eu tenho essa coisa assim pra mim que eu gosto quando os sistemas têm coisas abertas pra ficar jogando minhas ideias malucas lá dentro. Se liga só. A Terra é amaldiçoada, show. Então as pessoas esperam que tenham coisas estranhas. Logo, alguns grupos de pessoas podem, por exemplo, conseguir, como você mesmo falou, fetiche de proteção e se absorverem dessa premissa de que todo mundo tenta se defender à noite, tenta se agrupar à noite em lugares protegidos para poder viajar ou roubar as pessoas, e principalmente para tirar vantagem do medo, essencialmente do medo que as pessoas têm do escurecer nessa região. Então, você pode ter uma tribo mesmo, e não uma cidade de fato, um grupo de indígenas, no sentido nativos, da sociedade não organizada como a gente conhece hoje em dia, né? Uma estrutura menor, mais tribal. E eles estão tão intrinsecamente ligados à maldição da terra em si, que eles não precisam mais ficar se protegendo dessa forma. Eles não precisam, por exemplo, de um totem mágico com um protetor da cidade para conseguir lidar com a natureza. E a aventura, na verdade,
esse é o lado dos vilões, entre aspas, que a ideia não é eles serem os vilões, e sim o aborto da selva que vai acontecer. Preste atenção. Essa cidade, em vez de você ter esse início com uma coisa muito sobrenatural, na realidade, próximo a essa cidade vai ter uma tribo dessa, um grupo de pessoas que tá muito acostumado com a maldição e agora já meio que se funciona de uma forma simbiótica com ela, e eles usam máscaras tipo, pra assustar as pessoas à noite. Então, vilas menores em volta da cidade principal, que isso sempre existe, a famosa cidade satélite, começam a ter relatos de comida sendo roubada ou animais sendo roubados, porque essa tribo tá numa época, tá tendo uma dificuldade com a floresta e eles não estão conseguindo comida. Porque algum dos caçadores foi mais longe do que deveria, por exemplo. Ele foi seguir um cervo que ele tinha machucado, qualquer coisa do tipo, um boi, um animal qualquer que ele esteja caçando. E ele acabou se dando num ambiente assim religioso. Ou seja, ele acaba num solo consagrado e ele mata o animal que ele tá caçando lá, virtualmente irritando algum espírito que esteja ali na floresta, que proteja, que seja um espírito protetor da floresta, que a tribo costuma acalmar. E é por isso que existem lendas na cidade de uma criatura, ou seja, um aborto da selva, que vinha sendo um problema grande para a região no passado, e ele parou de ser porque eles prenderam, acalmaram ele. E esse ato de violência, esse ato de conflagração daquele ambiente que era pra ser pacífico, que era pra ser uma coisa de paz e de oferta, e ele pega o animal que supostamente era pra ser ofertado e leva embora, faz com que a magia, ou os orixá da região, ou qualquer coisa do tipo, fique irritado, e ele liberta a criatura pra assolar a região de novo. E aí a gente vai ter meio que um impasse mexicano, em que os jogadores vão estar do lado da civilização e eles não sabem o que está acontecendo, eles vão precisar investigar alguma coisa. Te dá a oportunidade de apresentar a cidade principal, porque provavelmente a cidade principal não vai ser destruída, porque ela deve ter muros ou algum tipo de proteção mais poderosa. Porém, você vai ter a oportunidade de apresentar pelo menos uma vila de pessoas que tecnicamente são inocentes, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, mas eles prejudicaram um outro grupo de pessoas. Então você vai ter uma coisa meio cinza. Olha só, e aí você coloca ainda uma assassina, que ela é ligada com esses animais aí do aborto da floresta, tal, desses animais. Ela é ainda mais desgarrada da sociedade. E ela é uma assassina, e aí ela vai se apresentar lá, só que ela não vai ser completamente antagonista aos jogadores. O ponto, por exemplo, o ponto dela pode ser que ela tem que devoluver a comida que foi roubada do santuário, ou então ela sacrificar uma coisa. Quer matar o líder da vila porque ele matou lá o animal, ou quer se vingar por alguma destruição que eles fizeram na cidade. E não sabe direito e tá tendo aquela falha de comunicação. O aborto da selva. Você pode. Peraí, Igor, deixa eu terminar. Ah, mas eu tô aqui na minha lógica, vai. Aí, já que você tá indo nessa vibe assim, de conflito e tal, e o Igor tava falando e eu já puxei essa ideia, você aproveita e assiste Princesa Mononoke lá na Netflix, que vai te dar a ideia que é basicamente o plot vai estar todo lá, pra você tirar várias ideias de personagens legais pra você usar na aventura aí do Kalimba, do Mestre Migor. E aí esse aborto da selva começa a atacar a tribo mais selvagem, e eles, por consequência, são forçados a se aproximar das vilas, e daí eles estão roubando comida e água por causa disso. Cara, você consegue, nessa estrutura meio cinza, você consegue trabalhar os personagens da vila, o problema central, que na realidade é o monstro e o ato, né, de corrupção que foi feito. E o ponto principal é você decidir qual é a forma que isso é resolvido. Apenas atacar o monstro tecnicamente não é bom, porque senão a gente retorna para uma estrutura do monstro da semana, e o objetivo não é esse. Então, porque o drama exige, você precisa, por exemplo, fazer com que a tribo tenha uma cultura próxima de que eles têm que sacrificar alguém pra criatura, pra ela se acalmar. E eles não querem sacrificar um deles porque eles sabem que eles não são culpados, então eles estão tentando pegar alguém da vila.
Só que ao mesmo tempo, você também pode tentar fazer com que a galera da vilarejo esteja se defendendo e dê a oportunidade dos jogadores descobrirem que a culpa é deles. Quer dizer, que a culpa é de um dos caçadores da vila. Pra eles tomarem a decisão do que eles vão fazer. Todo o ponto dessa aventura é o que acalma o monstro. Ele é destrutível? Eu faria com que ele não fosse. Eu faria com que ele fosse, por exemplo, afastável. Se ele fosse machucado o suficiente, ele iria embora, mas eventualmente ele voltaria pra tentar tornar certo o que foi julgado errado ali. E todo o centro da atenção dessa aventura é baseada nisso. Você, mestre, precisa pensar o que acalma, o que vai fazer as coisas estarem certas. É só sacrificar um animal igual? Talvez, mas aí, se esse tipo de questão for o centro da aventura, você tá mudando o ponto de... Você vai ter que pegar um animal vivo, levar até lá e entregar como oferta. E aí você cria outro tipo de obstáculo. Eles estão inspirados pra caralho. Ah, isso aqui é terça-feira. Não, o Igor, se deixar, cara, ele vai aí e fica falando até amanhã. Mas então, galera, se você quer conferir mais sobre o Kalimba, clica no link aqui embaixo na descrição do cast. Se você quer conhecer, trocar uma ideia com o nosso querido Daniel aqui, por favor, deixa aí o seu contato. Mande a mensagem pra ele no Kalimba RPG, na página do Facebook, pra perturbar bastante ele lá, porque a gente quer que o sistema cresça. Desce a última cerveja, porque o copo tá furado. Beijo, galera. É isso, eu acho. Acabou. Fala, galera. Aqui quem está falando com vocês é o ZX. Basicamente, eu sou o cara do áudio que tá entrando aqui no Caneco Furado. Eu sou freelancer e eu tenho um certo medo de palco. Então, o professor meu uma vez falou que o ideal é você sempre começar com uma piada, porque não tem como ficar pior depois de uma piada. Mas como o Igor falou que eu não posso fazer uma piada pesada, então eu prefiro não fazer, né? Basicamente, eu sou responsável pra tirar aqueles sonzinhos irritantes enquanto não tem ninguém falando, tipo ruído de teclado, cliques de mouse, ventilador e o que mais surgir no caminho. Inclusive, se você quiser saber o que acontece no Caneco Furado antes de acontecer no Caneco Furado, é só me acompanhar na Twitch, porque eu estou fazendo streaming das edições do podcast. Então tem como você saber o que vai acontecer no próximo episódio. Antes mesmo dele ser postado. Antes mesmo de ele ser postado até às vezes muitas semanas antes. Então, passar para vocês minha Twitch. twitch.tv/zx_6. Vou repetir só a última parte. 0, Xuxa, linha de baixo, 6. E vira e mexe, eu vou estar aqui conversando com vocês no final de alguns episódios. Mas é isso, gente. Essa foi minha apresentação. Vejo vocês por aí.